Você sabe que quem nasce em Vitória, no Espírito Santo, é conhecido por capixaba. E o soteropolitano? Onde nasceu esse sujeito, hein? Bom, gente, soteropolitanos ou salvadorenses são os nossos amigos nascidos em Salvador, na Bahia. Esses são os chamados adjetivos pátrios, que em geral originam-se de outras línguas e têm significados próprios. Capixaba, do tupi, quer dizer terra da plantação. E o soteropolitano, do grego, significa cidade da salvação. Olá! Hoje nós voltamos a falar de adjetivos, sempre lembrando a você que cabe ao adjetivo conferir um atributo a um substantivo. É assim que ele se define, ele está sempre qualificando um substantivo. Então você reconhece o adjetivo dentro do contexto de preferência, não é? Ele está lá atribuindo uma qualidade a um substantivo. E interessante que na aula passada nós vimos também que o adjetivo é capaz de se desdobrar em locuções. As locuções são formadas do conjunto preposição mais substantivo, só que esse conjunto está atribuindo uma qualidade a um outro substantivo do contexto, tá? Bom, nós vimos ainda na aula passada que o adjetivo podia se formar a partir da sufixação de outros nomes, mas também poderia ser um particípio passado, né? Os particípios passados dos verbos, em geral, comportam-se como formas nominais, não é? Como adjetivos. Vimos ainda que poderiam vir do particípio presente latino, no caso de estudante, né? Dessa terminação NTE. Muito bem. Hoje nós vamos continuar tratando de adjetivo e vou começar falando para você sobre o tão conhecido caso da derivação imprópria. Você já estudou isso comigo, é verdade. Mas hoje nós vamos ver que o adjetivo também pode se transformar em advérbio e pode se transformar em substantivo. Tá? Bastando para isso que a gente tem um contexto favorável. E é isso que eu vou mostrar para você nesse primeiro momento. Vamos lá então aos exemplos. Você tem a frase, ele fala claro. Claro é um adjetivo, tudo bem, é um antônimo de escuro. Ótimo. Só que nessa frase, claro se comporta como advérbio, pois está modificando a ação de falar. Modificou a ação verbal, deixou de ser adjetivo e passou a ser advérbio. No outro caso, o brasileiro gosta de futebol. Você sabe muito bem que brasileiro é um adjetivo pátrio, não é aquele adjetivo que indica origem, procedência. Ótimo, só que nessa frase ele funciona como substantivo. E por quê? Porque ele está sendo antecedido de um artigo. Até aí a gente tinha estudado na aula passada. E já que eu falei para você em adjetivo pátrio, eu vou mostrar alguns, não é uma lista enorme não, que não é nem possível, mas vou mostrar alguns adjetivos pátrios para você. Vamos ver umas curiosidades. Então você vê aí que quem nasce nos Estados Unidos pode ser norte-americano, como popularmente nós falamos, mas pode ser também estadunidense. Essa forma é correta. Quem nasce em Java é javanês, quem nasce em Pequim é pequinês. Você está vendo aí que essa terminação ES é um sufixo de origem procedência. Quem nasce em Moscou, um pouquinho diferente, é moscovita. E quem nasce no Rio Grande do Norte pode ser três coisas diferentes. Rio Grandense do Norte, Norte Rio Grandense ou potiguara. E chamando a atenção para esse nome estranhíssimo, potiguar, não é? Cuja origem é tupi-guarani. Poti significa em tupi camarão. E o nome aí faz direta referência à quantidade de camarões que se pesca no local. Tá? Então, daí quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar também. Ótimo. Além disso, o adjetivo tem um comportamento muito interessante dentro da sintaxe. E aqui a gente vai falar um pouquinho de estilo, se você quiser pensar assim. O adjetivo, quando anteposto a um substantivo, ganha em significado estilístico. Ele ganha um novo significado, um sentido conotativo, figurativo, se você quiser. Quer dizer que a posição do adjetivo em relação ao substantivo pode alterar o seu significado. E eu vou mostrar os exemplos disso para você. Estão aí. Vejam o adjetivo anteposto e o adjetivo na ordem direta, ou seja, posposto após o substantivo. Vamos ver as diferenças. Um rapaz pobre, você sabe, é desprovido de recursos. Mas um pobre rapaz é digno de compaixão por qualquer motivo. Um amigo velho é um amigo que possui idade avançada, mas um velho amigo é amigo há muito tempo. Na expressão certo homem, certo é, na verdade, um pronome indefinido adjetivo. Isso aqui a gente ainda vai estudar melhor mais para frente. Mas, quando ele é posposto ao substantivo, e eu digo homem certo, ele adquire configuração de adjetivo. Homem certo aqui, homem adequado, né? Ele ganha um estatuto de adjetivo.
Você está vendo, então, que a posição do adjetivo em relação ao substantivo é capaz de alterar o seu significado. Interessante, não? E agora vamos falar um pouquinho de flexões do adjetivo. O adjetivo possui as mesmas flexões que o substantivo, ou seja, gênero, número e grau. Hoje nós vamos falar de gênero e de número. Ora, quanto ao gênero masculino e feminino, ele concorda com o substantivo, tá? Então, a concordância nominal trabalha exatamente com o gênero e número do adjetivo, que devem acompanhar o gênero e número do substantivo. Mas existem muitos adjetivos que não possuem a flexão de gênero, são chamados uniformes, possuem uma única forma para os dois gêneros, tá? E aqueles que possuem formas diferentes, nós vamos chamar de biformes, o prefixo bi que indica dois. Vou colocar um mínimo de exemplos para você, só para ilustrar. Não é? Então você vê aí, feliz, alegre, cortês, são adjetivos uniformes, servem tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Então fica difícil você falar que adjetivo tem gênero nesse caso, não é? Os biformes possuem formas diferentes, carro bom, casa boa, tá? Agora, existem inúmeros adjetivos que possuem o gênero irregular, quer dizer, eles possuem uma forma irregular de fazer a flexão. Eu vou colocar para você o feminino de judeu, aí no vídeo. Você deve saber, judeu, judia. Se faz da mesma forma que sandeu e sandia, mas é um tipo de terminação bastante rara no idioma. Os adjetivos podem também ser simples ou compostos se a gente os estiver estudando a partir dos seus processos de formação. Exatamente da mesma forma como fazíamos com os substantivos. Então está aí, um adjetivo simples, vermelho, porque possui um só radical. Já o composto é um adjetivo composto, vermelho claro, possui mais de um radical. Agora, o problema que se põe para nós agora é o problema da flexão. Como é que nós vamos fazer a flexão de gênero de um adjetivo composto? Olha, muito simples, mais simples até do que trabalhar com substantivo composto, que já não era difícil, não é? Então agora nós vamos flexionar apenas o último elemento. Você viu lá, política, uma palavra feminina é o substantivo, sendo adjetivada pelo composto econômico financeira. Tá? Então você está vendo que houve flexão apenas do último elemento, financeira. E não dos dois. Você não diz política econômica financeira, mas econômico-financeira. Existe aí uma exceção notável, que é única, então vai ser muito fácil você lembrar. Trata-se do composto surdo-mudo, que faz a sua flexão de gênero alterando os dois elementos. Você tem, então, a flexão de surdo-mudo para surda-muda. Tá? E entre os compostos que apresentam particularidades, existem os chamados compostos pátrios, não é? Então, são adjetivos pátrios, porém compostos, que possuem o primeiro elemento alatinado. Observe aí o exemplo, você vai compreender. Aliança anglo-francesa, eu não uso inglês, mas eu uso anglo, né? Atlas ítalo-suíço, eu não uso italiano, mas uso ítalo, que são as formas oriundas do latim, né? As formas latinas propriamente. Bom, você está vendo, então, que a flexão de gênero no adjetivo composto não é nada complicada. Basta que você altere o último elemento. Já a flexão de gênero, será que tem alguma complicação muito grande? Nada disso. A flexão de gênero acompanha a de número, ou seja, nós vamos flexionar somente o último elemento do composto. E vamos colocar o exemplo para você. Políticos social-democratas. Então, nada de dizer políticos sociais-democratas, nada disso. Políticos, o substantivo está no plural. Ora, então você vai pluralizar apenas o último elemento do adjetivo composto. Políticos social-democratas. Surdo-mudo continua sendo exceção aí. E você faz o plural de surdo-mudo com surdos-mudos, tá certo? E existe um caso aí de adjetivo composto invariável. E esse você precisa anotar. Trata-se de alguns nomes de cor, tá? Desde que o segundo elemento desse nome de cor seja um substantivo que, por derivação imprópria, né, esteja se referindo à cor. Eu vou colocar o exemplo para você. Então, no primeiro caso aí, camisas amarelo-limão. O adjetivo composto amarelo-limão tem como segundo elemento de composição um substantivo, que é limão. Ora, isso faz que o adjetivo inteirinho fique invariável. Invariável quer dizer, não existe flexão de gênero nem flexão de número. Camisas é um feminino plural e amarelo-limão se mantém invariável.
Já no outro caso é a derivação imprópria que eu falei para você, camisas limão. Então, eu optei aqui apenas pelo substantivo, né, que passa por derivação imprópria e se transforma em adjetivo. Nesse caso, não existe flexão também, nem de gênero e nem de número, tá? Isso é uma regra que você precisa anotar. A pessoa, você dizer camisas limões, né, ficaria até esquisito. Como limão é a cor e pelo processo da derivação imprópria de substantivo ele passa a adjetivo, ele não vai sofrer flexão, tá? Nem flexão de gênero, que seria impensável, nem a flexão de número, tá? E eu vou mostrar para você agora um caso que é exceção à regra dos adjetivos compostos. São dois casos, dois nomes de cor, que são também invariáveis, mas nada tem que ver com esse caso de derivação imprópria, tá? Então vamos ver. É o caso das cores azul marinho e azul celeste. E essas cores são invariáveis, esses nomes de cor, né? Conquanto não possuem na sua composição morfológica nenhum elemento substantivo, como acontecia com o amarelo e limão, né? Não existe. Então, por isso se comportam de maneira a serem considerados exceções. Você vê lá embaixo, meias azul marinho. Quer dizer, meia é feminino, meias é feminino, plural, e azul marinho se mantém, tá? Então, você viu hoje com a gente as flexões dos adjetivos. Viu que não é nada difícil, que a flexão de gênero e a de número vão apenas alterar o último elemento do adjetivo composto, tá certo? A flexão de grau é o tema da nossa próxima aula. Até lá, então.